Olá, olá, 29 de junho de 2019, confira as principais notícias desta segunda-feira. Tempo de fiscalização. Em Imperatriz, no comércio e na capital, verificando a abertura de bares e restaurantes. Tempo quente. Região dos Cocais registra aumento nos focos de queimadas. Tempo de solidariedade. Fotógrafos maranhenses usam a arte em olhar solidário. E ainda, tempo de devoção. As homenagens a São Pedro, mesmo com o período de pandemia. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Esteja certo disso, esse é o nosso desejo de toda a nossa equipe aqui da TV Difusora, que chegou de madrugada para fazer o Bom Dia que você acompanha agora até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Muita informação para você começar o dia logo bem informado aqui na Difusora. São 7 horas e mais 1 minuto. Os amigos na capital, no interior do estado, acompanhando a nossa programação, a gente só agradece. Uma audiência que a cada semana, como a gente diz, só cresce, inclusive é do tamanho do nosso estado. E olha que o Maranhão não é pequeno não, né? Estamos hoje no dia 29 de junho, dia de São Pedro, uma data importante, mesmo com a pandemia. As homenagens ao santo, essas homenagens vão acontecer. Daqui a pouco a gente informa os detalhes para você. Foi substituída aquela procissão marítima por uma carreata hoje aqui na capital. A gente vai daqui a pouco trazer mais detalhes para você e falar dessa devoção a São Pedro, em especial aqui na nossa capital. Muito bom saber que você começou a semana com a gente, ligado aqui na TV Difusora. Um abraço para você, um beijo no seu coração. Uma semana abençoada para você e sua família. Esse é o nosso desejo, tá bom? Nós vamos começar o Bom Dia de hoje atualizando os números da Covid-19 no Brasil e no Maranhão. O Maranhão, pela sexta vez, registrou pico de mortes, infelizmente, nas últimas 24 horas. Eduardo Ercília está comigo para atualizar esses números. Eduardo, bom dia, boa semana. Obrigado, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão nesse dia de São Pedro, feriado municipal, ponto facultativo em algumas áreas. Enfim, comemoração diferente, como você disse, Adalberto, mas vai ter comemoração em homenagem a esse santo tão querido pela comunidade católica. Mas a gente atualiza os dados, Adalberto, sobre o novo coronavírus, a Covid-19, começando por todo o Brasil. Infelizmente, uma curva crescente de casos confirmados e também do número de pessoas mortas e também recuperadas, né, que é o dado positivo, infelizmente, em meio a essa pandemia. Só nas últimas 24 horas foram 552 óbitos, e só nas últimas 24 horas em todo o país, e 30.476 novos casos, mais de 30 mil casos confirmados aí, novos em todo o país. O número já chega a 1.344.143 casos confirmados. 733 mil pessoas, mais de 733.848 pessoas já conseguiram se recuperar. Mas a gente lembra que tem casos ativos aí, mais de 500 mil de pessoas ainda, pelo balanço que a gente fez aqui, 1.344.700, quase 734 mil pessoas recuperadas. Ainda tem mais de 500 mil pessoas atualmente com vírus sendo tratadas, aí infectadas ou no isolamento domiciliar ou no leito de hospital. 57.622 pessoas já morreram, quase 58 mil pessoas perderam a luta para a Covid-19 em todo o país. É um número também bastante elevado, infelizmente. A gente traz agora para a realidade aqui do estado do Maranhão. Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos confirmados é de 78.512 ativos, que são aquelas pessoas que ainda estão infectadas. É um número bem menor do que o de recuperados, felizmente, né? Uma notícia boa, mas ainda tem muita gente infectada, Adalberto. 18.161 casos ativos, ou seja, pessoas atualmente infectadas pelo vírus, 1.982 óbitos, quase 2.000 pessoas aqui no estado do Maranhão perderam a vida para a Covid-19, morreram aí depois de terem sido infectadas pelo novo coronavírus. 58.369 é o número de recuperados, um número, como eu disse, bastante elevado, bem maior do que o número de casos ativos. Mesmo assim, é importante não baixar a guarda. A gente percebe que tem muita gente que acha que já voltou ao normal, que acha que dá para baixar a guarda, não é mais preciso seguir as recomendações, pode seguir a vida com tranquilidade. Claro, tem que ter tranquilidade, mas tem ainda que seguir as recomendações, tem que ter aquelas precauções para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 60 novos casos só aqui na Ilha de São Luís. Esse número já foi um pouco até mais baixo do que esse número. 46 no município de Imperatriz e 290
991 no interior do estado. Às vezes passa até de 1.000 no interior do estado, mas é uma lógica, né, que a gente vem percebendo isso em todo o país, em todo o mundo, em outros países também, que às vezes há um pico de registro de casos, outro dia, depois de 24 horas, há uma diminuição, depois volta a crescer. Por isso que os especialistas alertam que é preciso seguir as recomendações para evitar justamente esse crescimento exagerado. Já foram realizados quase 158 mil testes em todo o estado do Maranhão. E só para a gente finalizar essa nossa participação diária, trazendo os dados atualizados do novo coronavírus, a gente vai falar sobre a ocupação aí de leitos. Aqui na ilha é de pouco mais de 76% leitos de UTI. É uma quantidade considerada elevada, mas está dentro de uma margem de segurança. A gente lembra que flexibilizou aí o comércio, então é preciso que as pessoas tenham cuidado ainda. Leitos de enfermaria, pouco mais de 27%, quase 28%, não, 27,65%. É uma quantidade aí, uma margem também considerada aí dentro da segurança estabelecida pela Secretaria Estadual de Saúde. Em Imperatriz, leitos de UTI, ocupação de quase 80%, já é bem mais elevada. Leitos de enfermaria, mais de 72%, também bem elevada no município de Imperatriz, é preciso ter esse cuidado. E nas demais regiões, no interior do estado, tirando a Grande Ilha e Imperatriz, leitos de UTI, mais de 58%, e leitos de enfermaria, quase 51%, 50,91%. São margens de segurança no interior do estado, Adalberto, mas aqui a gente chama a atenção. Foram inaugurados recentemente, nesse último final de semana, 2 hospitais no interior do estado, Itapé-Curumirim e Santa Luzia do Paruá. Houve crescimento também em outras áreas, foi inaugurado o Hospital de Lago da Pedra, o hospital também do município de Viana. Então, o governo do estado ele está ofertando mais leitos, aí tanto de UTI quanto de enfermaria no interior do estado, porque sabe que a curva está mais ascendente agora no interior do estado, mas não é preciso descuidar. Teve essa queda na questão de quantidade de ocupação de leitos de enfermaria e UTI, justamente por conta dessas inaugurações de hospitais em municípios do interior do estado. Mas o governo chama a atenção, a Secretaria Estadual de Saúde chama a atenção dos especialistas, que não é porque teve essa folga, justamente por conta, que não é porque o vírus parou de circular, principalmente no interior do Maranhão, mas é porque aumentou essa oferta de leitos de UTI e de enfermaria. Então, por conta disso, mais uma vez, repito, é necessário ainda, muito importante, seguir as recomendações. Retomando aos poucos, claro, a questão econômica que é muito delicada, mas é preciso ainda ter muito cuidado com a sua saúde e com a saúde dos outros. A gente volta daqui a pouco, trazendo mais informações aqui no Bom Dia Maranhão. É com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta mesmo. Nosso Eduardo Ericeira aí, portanto, trazendo números da Covid-19, atualizando esses números para nós, né? São 7 horas e mais 7 minutos, 7:07. Olha, no primeiro fim de semana de reabertura de bares e restaurantes, uma operação de fiscalização foi montada para checar o cumprimento de um decreto estadual que estabelece regras que precisam ser cumpridas nos estabelecimentos. Veja na reportagem. Os trabalhos iniciaram pelos bares da Avenida Litorânea. Nesse primeiro momento, os responsáveis dos estabelecimentos estão sendo orientados quanto aos protocolos de segurança. Nossa orientação é fazer com que a portaria seja cumprida e de futuras fiscalizações pode ser cobrada a participação mais de todo mundo, e está tudo correto. Neste bar, algumas mudanças importantes já foram feitas. Mesas distantes umas das outras, além do uso do álcool em gel. Tem álcool em gel, tem a pia com água e sabão com água corrente. O concessionário também, já pegamos a recomendação de como deve todos trabalhar, uniforme, proteção, tá tudo ok. Seu Luiz aproveitou que os bares reabriram neste sábado para curtir um pouco do visual da praia. Mas claro, sem abrir mão da proteção no rosto. Se proteger porque o vírus aí tá solto na área e as pessoas não podem duvidar que está acontecendo, né? Neste outro bar, os cuidados também foram reforçados. Logo na entrada, os consumidores encontram essas instruções de segurança. Dentro do estabelecimento, os funcionários andam com luvas e 2 máscaras de proteção. Nós estamos trabalhando com total segurança mesmo. O cliente levantou, a gente higieniza na mesma hora, as maquinetas todas envelopadas, a loja com todas as informações, na entrada da loja, dentro da loja também, então eu acho que a gente está seguindo todas as normas. As fiscalizações contam com o apoio das vigilâncias sanitárias municipal e estadual, Corpo de Bombeiros e PROCON. Esse trabalho ele precisa ser realmente conjunto, né? Não só dos órgãos de fiscalização, mas também do estabelecimento, do fornecedor e também do consumidor e do cidadão que precisa resguardar a sua saúde e a saúde do próximo. Fiscalização também no comércio de Imperatriz, mesmo com um mês que foram anunciadas regras para a reabertura do comércio.
Nas lojas, a entrada só é autorizada se a pessoa estiver de máscara, álcool em gel, fitas de isolamento e, em alguns estabelecimentos, pia com água e sabão na porta e medição de temperatura. É um protocolo, né, que a gente sabe que tem que ser cumprido. Então, mais do que nunca, nós seguimos esse protocolo, que é mantendo a loja aberta, claro, mas seguindo todas as diretrizes de segurança, com álcool em gel, com controle de entrada, né, tudo direitinho. Com o decreto municipal que flexibilizou a abertura do comércio, os comerciantes foram orientados sobre as normas de funcionamento e que o não cumprimento prevê sanções que podem acarretar até a cassação do alvará de funcionamento, sendo essa uma atribuição da Receita Municipal. A gente tem medo disso, de voltar a acontecer esse isolamento mais severo, então a gente tem esse cuidado, né, no intuito de manter os níveis normais e de preferência que baixe os níveis de contaminação do vírus, para que a gente possa funcionar cada vez mais e melhor, voltando ao normal. A flexibilização do comércio já tem mais de um mês e a Secretaria de Planejamento Urbano continua fiscalizando e realizando o trabalho educativo de prevenção, para que sejam cumpridas as regras de higienização e controle de cada categoria. O funcionamento do comércio deve ser realizado em horário comercial, das 8 da manhã às 6 da noite, com a venda de mercadorias pelos sistemas delivery e drive-thru e com o controle do fluxo de pessoas feitos por fita de isolamento na porta do estabelecimento. Um abraço aos amigos de Imperatriz acompanhando a nossa programação na segunda maior cidade do estado. Vamos lá, segunda-feira, vamos se encher de esperança que a semana já começou. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Da região Tocantina para a região dos Cocais. Em tempos de pandemia, lá em Caxias, aumenta o alerta sobre a chegada do período das queimadas. Vamos ver na reportagem. As altas temperaturas são propícias ao desenvolvimento de incêndios. Para evitar danos ambientais de grande proporção, o Corpo de Bombeiros alerta contra queimadas. O que a gente recomenda é que as pessoas não façam uso do fogo. Sempre que precisar fazer limpeza dos seus quintais, de terrenos, que façam as podas, mas que deixem lá a vegetação, até para ela mesmo, através do tempo, ela seria restituída e também preservar a questão do meio ambiente e até o terreno. Quem mora próximo ao lixão da cidade sabe bem o que é isso. É um absurdo. Eu tenho um filho meu que tem um problema de cansaço, tem asma ele. E aqui quase todo dia fumaça, entendeu? Assim, às vezes ninguém nem vê nem as casas, nem as ruas, só de tanta fumaça. Aqui é tanta gente reclamando de fumaça. De qualquer maneira, a gente se aperreia, né, com a saúde, né, da gente. Para respirar é muito ruim. Até que a gente respira um pouco, mas incomoda muito a fumaça, né? Eu estou nessa idade, nunca sofri negócio de dor na cabeça, mas na hora que eu sinto a catinha da fumaça, vai certinho. Até a catinha do esgoto, se deu de mim, eu já sinto problema. Essa fumaça é um problema aqui para você? É, problema. Este médico ressalta que a fumaça agrava a saúde dos pulmões. Se a pessoa tiver sido contaminada pela Covid-19, o problema é ainda pior. A gente respira oxigênio e ele se liga à hemoglobina no sangue. Quando você inala a fumaça, o monóxido de carbono presente na fumaça, ele tem 200 a 250 vezes mais afinidade para ocupar esse receptor que seria ocupado pelo oxigênio. Daí a gravidade da produção de fumaça nesses dias de festa junina. Confira agora o nosso giro de notícias. A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira o calendário de pagamento do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Emergencial, para 4,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. O saque em espécie ou transferências também dos aniversariantes deste mês estão liberados a partir do dia 25 de julho. O valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. A liberação do crédito é uma das ações adotadas pelo governo federal para minimizar os impactos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O médico Rafael Seabra, de 32 anos, filho do prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, morreu no final da noite da última sexta-feira, vítima de um gravíssimo acidente de trânsito, tipo colisão frontal entre uma caminhonete Hilux e um ônibus, registrado no quilômetro 410 da BR-316, no município de Alto Alegre do Maranhão.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o médico conduziu uma caminhoneta no sentido decrescente da via, quando entrou para a contramão e colidiu em um ônibus. E em seguida, o ônibus colidiu lateralmente em uma carreta que vinha atrás da caminhoneta. O Ministério da Saúde anunciou que o Brasil vai produzir até 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford, com investimento de 127 milhões de dólares. Segundo o governo, as doses só serão ministradas após a finalização dos estudos clínicos e a comprovação de sua eficácia. No próximo bloco, o Silvão Alves fala sobre segurança. Vamos falar sobre a morte, infelizmente, de um médico após um acidente no Rio Tocantins, durante uma live de uma dupla sertaneja. E mais, mesmo com o feriado municipal, o comércio pode funcionar hoje normalmente. Você vai ver também detalhes da campanha Olhar Solidário, promovida por fotógrafos independentes nesse período de pandemia. São 7h15. Bom dia, volta em instantes. São 7h19, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Mandar um abraço para o Nodson Cutrim, também para o Bernardo Costa, acompanhando a nossa programação aqui pelas redes sociais. Vai lá, se registra qual bairro que você está, se for na capital ou qual a cidade que você está acompanhando a nossa programação pelas nossas plataformas digitais, pelo Instagram e também pelo Facebook, tá bom? São 7h19. Vem comigo porque é hora de ver como é que está o trânsito aqui na capital, hein? A gente começa pela Avenida dos Portugueses, área Itaquibacanga, o trânsito tranquilo aí nesse feriado municipal. Você vê aí movimentação pequena de veículos nesse momento, principalmente no sentido Bacanga Centro. Você vê a pista da direita e aquela pista no sentido Centro-Bacanga, não é? Mas a movimentação tranquila aí, tranquila. Hoje ponto facultativo, né? Em alguns órgãos públicos. É um meio feriado aí, já que o comércio vai poder funcionar. Daqui a pouquinho o Eduardo vai trazer detalhes sobre esse assunto nesse feriado de São Pedro. Olha só, agora a gente vê como é que está a bandeira Tribus e acesso ao centro da cidade é a pista da direita. Você vê que também tranquilo o trânsito nesse momento, bem diferente dos dias normais nesse horário, né? A gente mesmo agora com algumas restrições quanto à pandemia, o movimento é sempre bem mais intenso nesse horário, agora nessa retomada. Vamos para a Avenida Jerônimo de Albuquerque, olha aí, também tranquilo, gente. Nesse momento, geralmente o trânsito é bem carregado no sentido Angelim Coama, Angelim Centro, mas olha só, está super tranquilo agora, pelo menos nesse trecho, e não há informação da nossa produção quanto à lentidão no trânsito ou qualquer tipo de acidente, nesse momento. Vamos para mais um ponto para fechar? A gente vai para o centro da cidade. Como é que será que está o centro, hein? Olha aí, ó, Avenida Guaxinduba, trânsito tranquilo, fluindo. O pessoal vai fazendo aquela conversão ali à esquerda, à direita do seu vídeo, no sentido do Parque do Bom Menino. Os ônibus circulando nesta manhã na cidade. Avenida Alexandre Moura com a Avenida Guaxinduba está tranquilo o trânsito. Cajazeiras aí na descida, ó. Tranquilo o trânsito nessa manhã de segunda-feira. É assim que a semana começa aqui na capital, pelo menos no trânsito até agora com tranquilidade. São 7h21, minha gente. Vamos falar de segurança? E segurança com ele, Silvão Alves, que apresentou ainda há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Silvão, bom dia para ti, boa semana. Boa semana, Adalberto, a você e a todos. Ô Silvão, vamos falar aqui sobre hoje a previsão de reconstituição da morte do publicitário Diogo Costa. Que informações você tem a respeito desse caso, Silvão? Olha, aqui o Raimundo Cláudio, que é o autor do crime, ele relatou que atirou depois de uma discussão no trânsito. Ele se apresentou na sexta-feira. Embora ele já estivesse identificado, a polícia estava bem próximo de prender o Raimundo Cláudio, ele se antecipou, foi até a Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa e disse que houve realmente uma discussão no trânsito e que ele acabou atirando. A polícia vai fazer uma reconstituição porque a vida pregressa do Raimundo Cláudio leva a polícia a várias linhas de raciocínio e de suspeitas agora, que pode não ter sido realmente uma discussão do trânsito, porque nas imagens dá para se perceber que não há o toque, inclusive entre os dois veículos, né? E que, na verdade, pode ter sido até uma abordagem de assalto. Por quê? Porque o Raimundo Cláudio, 3 dias antes, a polícia já tem confirmação disso, através de imagens de câmera de segurança, ele aparece assaltando, tomando aquele carro de assalto, o Fiat Argo, que é o carro do crime, foi tomado de assalto lá de um motorista de aplicativo ali no Barra Mar. Então ele estava nesse assalto. Além de ter uma vida pregressa com outros crimes que ele já responde na justiça, há também a questão do veículo que ter sido roubado, ele ter sido clonado, ou seja,
para se clonar um carro tem que ter um planejamento. Você precisa encontrar um carro idêntico para que você possa fazer aquela clonagem. Então, a polícia acha que está diante de uma quadrilha de clonagem de veículos com a prisão do Raimundo Cláudio. Então, o que a polícia quer entender é a dinâmica do crime. Se foi realmente uma discussão do trânsito ou se era uma tentativa de assalto, porque além do fato do carro ser roubado, ele estava em companhia de mais 2 pessoas e também estava portando uma arma, que foi a arma utilizada no crime. Silva, em Imperatriz, um homem morreu em um acidente náutico. Aconteceu durante uma live de uma famosa dupla sertaneja, né? Lá às margens do Rio Tocantins. Exato. O cenário era o Rio Tocantins, né? Na live do Rick Renner. E aí juntaram-se várias embarcações, as pessoas foram para lá para acompanhar essa live no Rio Tocantins. Infelizmente, houve o toque de 2 embarcações dessas aí, e uma delas estava o Isaac, estava a bordo de uma embarcação, e aí ele foi lançado no rio, nas águas do Rio Tocantins, e infelizmente não conseguiram resgatá-lo. Ele só foi resgatado sem vida já ontem, no domingo, né? Ele era médico veterinário, uma pessoa bastante conhecida lá em Imperatriz, e infelizmente ele acabou perdendo a vida. Já vai ser aberto hoje um procedimento para investigar as responsabilidades em torno desse acidente. Estava de colete salva-vidas, enfim, há uma série de questionamentos, né, que deverão ser respondidos agora com essa investigação que vai ser aberta lá pela Polícia Civil de Imperatriz. Obrigado, Silvano. Até amanhã. Ok. Bom dia, Adalberto. Boa semana a você e a todos. E viva São Pedro. E viva São Pedro. Vamos embora. São 7h24, você ligado no Bom Dia, 7h24 agora, e eu te pergunto... Será que vai chover nesse feriado? Vem comigo, hoje São Luís tem céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A mínima em São Luís 24, a máxima 32 graus. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, a mínima de 20 graus e a máxima de 34. Em Caxias, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada. Por lá a mínima é 23 e a máxima é 33 graus. É o Laboratório de Meteorologia da UEM que informa, a gente vai para mais 3 cidades aqui no nosso mapa. Bacabal, Itapecuru, Mirim e Balsas. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada também, mínima de 23, máxima de 32 graus. Em Itapecuru, Mirim, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuviscos por lá, mínima de 22, máxima de 32 graus. No sul do estado, Balsas tem céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, a mínima é 21 e a máxima é de 34 graus. São 7h25, você ligado aqui no Bom Dia, o primeiro telejornal da TV Maranhense. Estamos juntos aqui. E olha, hoje é dia de São Pedro, você sabe, feriado municipal, mas o comércio vai poder funcionar sim, senhor. Eduardo Ericeira, que tem os detalhes, Eduardo. Pois é, Adalberto, mesmo sendo feriado municipal, aí perante uma convenção coletiva de trabalho, a Federação aí de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, a FEComércio, acabou garantindo essa liberação. Os empresários, comerciantes poderão abrir as portas, mas claro, seguindo as recomendações e com uma série de exigências aí legalmente envolvendo o empresário, o comerciante e também os funcionários, os trabalhadores. Os estabelecimentos de rua devem encerrar as atividades às 18 horas. O comércio precisa observar ainda as regras previstas nas portarias 34 e 39 da Casa Civil do Governo do Estado, que definem a abertura das lojas de rua entre 9 e 11 horas, além dos protocolos sanitários específicos que devem ser seguidos. Em função do feriado, o trabalho nesse dia é considerado extraordinário e deverá ser remunerado com horas extras, além de gratificação aos trabalhadores que forem convocados para as atividades nesse dia. A autorização para o funcionamento do comércio de São Luís no feriado municipal de São Pedro hoje, portanto, está baseada aí na convenção coletiva de trabalho firmada entre a FEComércio e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Luís. As regras não se aplicam aos segmentos de supermercados e farmácias, consideradas aí atividades essenciais. Essas sim podem funcionar normalmente, tanto supermercados, mercados, esse segmento que trabalha com a venda de alimentação e farmácias que trabalham aí com a venda de medicamentos, inclusive em meio à pandemia, são aí um ramo de comércio, tanto a farmácia quanto aí os supermercados que trabalham com venda aí de gênero alimentício. É um comércio aí que tem sido muito procurado, então por ser essencial, esses não seguem essa convenção, podem abrir e funcionar normalmente. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta falando para a gente sobre São Pedro, sobre esse dia de hoje, lá da capela, lá da Madre Deus. Nosso Eduardo Ericeira, portanto, trazendo informações. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre as homenagens a São Pedro. No próximo bloco, a gente vai falar sobre essas homenagens aqui.
nesse período de pandemia, inclusive é uma homenagem aí de forma adaptada, não é? E vamos mostrar a fé no santo daqui a pouco, a devoção das pessoas a São Pedro. Tem um bloco de política também, gente. Diogo Trim destaca a live de hoje do governador Flávio Dino com o ex-presidente Lula. Nós voltamos já, são 7h28 agora. Sete e 31 de volta, Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Alô para o Messias, em Senador La Roque, também para o Júnior Silva, que está em Santa Cruz do Capiberibe, em Pernambuco. Paulo Sérgio recebendo o nosso abraço e o Galdino Serra Júnior também. Galera que acompanha a gente pelo Facebook, também no Instagram. Vai lá no @AlbertoMello_oficial também, você tem lá informações, a gente se encontra. E tem o TV Difusora, claro, para você seguir a gente. E agora estamos no Instagram e no Facebook com transmissão. Olha, obras aguardadas com expectativa pelos moradores da área Itaquibacanga estão em fase de andamento. Veja na reportagem. A Cleudilene se recorda dos momentos difíceis que já enfrentou morando bem perto dessa encosta. Quando chovia, a dona de casa não conseguia nem dormir. O período de inverno era o período que a gente mais se preocupava, porque corria o risco da gente desmoronar em cima dos nossos vizinhos da área de baixo, entendeu? Mas graças a Deus, Deus foi maravilhoso que a prefeitura, a gente, depois de muita cobrança, muita luta, graças a Deus, eles atenderam nossos pedidos e aí conseguimos que eles estão realizando a nossa obra que a gente tanto precisava. A obra já está sendo executada na Rua Militana, no Saviana. Para impedir que essa encosta desmorone e atinja essas casas aqui embaixo, o muro de contenção está sendo construído. Com a chuva ficou uma área de risco. E essa obra em concreto, encravação de estaca, com contenção, vai dar estabilidade àquela parte mais alta, dando segurança para esses moradores. Então, nosso objetivo aqui é fazer a obra com que ela dure e que esses moradores tenham segurança aqui nessa área na Rua Militana. O prefeito de São Luís esteve no local para acompanhar o andamento dos serviços. A previsão é que essa obra seja concluída em 60 dias. Nós tivemos, claro, a preocupação de poder trazer a assistência social para cá através da secretaria, de cuidar das pessoas e agora entrar com a infraestrutura e poder fazer um muro de arrimo para poder segurar de vez esta encosta, de tal forma que as pessoas que moram aqui nessa parte mais baixa fiquem seguras e livres de qualquer tragédia. Com o fim do período chuvoso, a previsão é que o volume de obras, não só na área Itaquibacanga, mas também em outros pontos de São Luís, cresça ainda mais. Nós vamos intensificar mais ainda com a chegada do sol e com o fim do período chuvoso as ações dentro da cidade, né? Nós temos, por exemplo, nós estamos fazendo uma grande drenagem na área da Santa Bárbara, uma drenagem profunda de cerca de 12 quilômetros, e nós conseguimos avançar mesmo com a chuva, mas de maneira mais lenta. Agora, com o passar das chuvas, nós vamos conseguir acelerar para poder, com a permissão de Deus, entregar a obra ainda este ano. Você ligado aqui no Bom Dia, vamos falar de política? Começa a semana comigo aqui, Diogo Trim. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, boa semana a todos. Como diria o ex-presidente Collor, não me deixem só. Isso. Vamos lá. Olha, gente, a gente começa falando sobre o auxílio à pandemia, o auxílio a prefeitos, né? A retomada aí Bom, vamos começar. Há uma negociação em relação à PEC, a proposta de emenda à Constituição, a PEC das eleições. E algumas situações estão sendo levantadas aí para que essa PEC seja aprovada. Perfeito. Que situações são essas, John? Perfeito, Adalberto, isso mesmo. PEC aprovada já no Senado, né, que é a das eleições. Isso. 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno, para quem não está acompanhando ainda. PEC do senador Everton Rocha foi aprovada no Senado e agora encaminhada para a Câmara, para a votação. Só que alguns deputados do Centrão estão fazendo aquele jogo, né? Tudo bem, a gente aprova, mas a gente tem algumas reivindicações. E entre essas reivindicações, Adalberto, eles pedem primeiro que seja realizada, não é, prorrogada a ajuda aos prefeitos. A gente disse aqui no programa, alguns dias atrás, nesse mês, né, que o governo federal aprovou, né, aí editou uma medida provisória de ajuda a estados e municípios para a compensação de perdas por conta da arrecadação, por conta da pandemia do coronavírus. Esse valor de 16 bilhões de ajuda a estados e municípios. Só que
né, não foi necessário usar todo esse dinheiro, não vai ser necessário usar todo esse dinheiro. E eles querem parte, portanto, né, do que vai sobrar, algo em torno de 5 bilhões, para que seja, portanto, estendida essa ajuda às prefeituras. Então, esse foi o primeiro ponto ali, nessa reunião ontem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os líderes do Centrão e de outros partidos. Outro ponto, que eles pedirem a volta da propaganda partidária. Volta da propaganda partidária. Então, foram 2 solicitações, para que seja colocado em pauta, em votação, e a partir daí, portanto, eles podem aí agilizar, Adalberto, acelerar a votação dessa PEC na Câmara de adiamento das eleições. Importante dizer o seguinte, que é importante colocar para votação logo em plenário, porque se for seguir todo, né, o ritual ali da Câmara, são 40 sessões, porque de análise, de debate, ou seja, tem relatório para ser feito, relatório de comissões, então isso demora muito. Então é necessário dar agilidade para que isso possa ser votado. Então essas discussões continuam ali na Câmara. Inclusive, nós temos aí uma situação que é um período especial, né? Então, lógico que a própria PEC no Senado, além da agilidade que o senador Everton teve lá no contato, no trânsito que ele tem em vários partidos, isso foi fundamental para essa PEC ser aprovada na velocidade que foi, é uma PEC extremamente importante, até porque ia perder o prazo. Exatamente. Né? Ia perder o prazo. Na Câmara não pode ser diferente, é preciso que haja realmente, de fato, essa agilidade. Estamos num período especial, né? Então, a necessidade de planejamento, de organização da Justiça Eleitoral, de preparo para essas eleições, que, inclusive, é uma eleição atípica, né? Nós teremos características bem diferentes de outras eleições nesse período, muito provavelmente até com um custo maior nessa eleição, por conta dessa necessidade, por conta da pandemia, né? É isso, Adalberto. Eu acho que os deputados precisam ter um pouco de bom senso, né, neste momento. Como você falou, uma situação atípica, né? É hora de estar aí fazendo esse jogo de tomar lá da cá. Não é momento, né, de deputado fazer isso. Que adia essas eleições, depois se discute o que pode ser feito, né? De ajuda aos prefeitos, aí o que pode ser contemplado. Mas o momento é que se vote logo, se coloque na pauta da Câmara, até para dar mais tranquilidade para o calendário eleitoral. A gente não sabe, o TSE não sabe, o TRE não sabe como vai ser isso. E está chegando a questão dos prazos eleitorais, né? Tem que ser cumprido. Vai ser com prazo antigo ou vai ser com um novo prazo? Então isso tem que ser logo resolvido. Ok, John, agora vamos falar sobre essa live de hoje, aguardada com expectativa aí do governador Flávio Dino, o ex-presidente Lula. Daqui a pouquinho, 10 horas, tanto na página do Lula, ex-presidente Lula, quanto na página do governador, essa live aí dos dois. Importante dizer o seguinte, final de semana agora, a ex-presidente Dilma deu uma entrevista ao jornal El País e disse que o Lula talvez não seja mesmo candidato. E eles, o PT, a Dilma, o Lula, avaliam 2 nomes, ou Fernando Haddad ou o próprio governador do Maranhão. Então, primeira aparição deles pública, né, durante essa pandemia, a gente lembra disso, depois de o Lula ter dado umas declarações quando saiu da prisão, dizendo que o PT era o maior partido de esquerda e que não se elegeria presidente comunista no Brasil. Então, depois disso, parece que as arestas foram aparadas. As relações do governador do Maranhão com o ex-presidente Lula são das melhores hoje, tem conversado bastante, e isso pronto tem afunilado aí, tanto é que culminou com essa live que vai ser realizada hoje, com o possível pré-candidato a presidente da República, apoiado pelo Lula, pelo PT, que é o governador do Maranhão. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Vamos mudar de assunto? Em várias cidades do Brasil e do mundo, fotógrafos independentes estão doando suas obras em benefício de entidades sociais. Aqui no Maranhão, a campanha Olhar Solidário começou neste último fim de semana e sobre o assunto eu converso agora com a fotógrafa e produtora cultural Fafá Lago, que está conosco. Uma ação extremamente importante que acontece aqui no estado, já houve o lançamento. Inclusive, ela está com a gente aqui para conversar no Bom Dia. Fafá, bom dia, é um prazer tê-la aqui. Eu queria que você começasse falando quantos profissionais, quantos fotógrafos independentes participam aí desse Olhar Solidário? Bom dia, Adalberto, bom dia, pessoal. A gente conseguiu estar com 50 fotógrafos participando dessa campanha maravilhosa e linda, e entre amadores e profissionais. Fafá, agora, queria checar só com a produção. O áudio ok, produção? Tá legal. É porque aqui a gente estava com uma dificuldade de áudio, problema técnico aqui no estúdio. Fafá, esse olhar solidário nesse período agora de pandemia, por que essa ação de fato pode fazer diferença na vida de tantas pessoas assistidas por essas entidades sociais?
essa campanha, toda campanha solidária para mim, ela é um ato de amor, né? Então o amor, ele é revolucionário, o amor, ele salva, né? Então nesse momento essas instituições lá de José e obra Pousos Sociais vêm fazendo um trabalho ao longo de mais de 3 décadas. E nesse momento, principalmente da pandemia, todo e qualquer recurso que venha para todas as instituições que cuidam de pessoas e pessoas em estado de vulnerabilidade é sempre muito significativo. Então, um ato de uma pessoa somado a várias outras pessoas pode, de fato, ajudar essas instituições a se manterem fazendo seus trabalhos e de uma maneira menos complicada de se manter nesse período, né, que todo mundo sabe que tá difícil. E é muito bacana, desculpa, quando você chega lá numa instituição dessa e você vê o carinho, né, a forma como as pessoas são tratadas, não que eu tenha ido agora, mas é por conta que eu já ia em algumas reuniões públicas, né, então eu via o carinho e a atenção dessas pessoas. E solidariedade sempre eu acho fundamental na existência. Verdade, Fafá. A gente conhece as instituições também, tanto lá de José quanto o Pouso fazem um trabalho sério, reconhecido por toda a sociedade, não é? Fala pra gente sobre esses fotógrafos que participam desse momento aí, porque a gente tem gente experiente, né? Muito experiente, premiados fotógrafos, e tem alguns que começaram recentemente também, né? Muito legal isso. A arte, mais uma vez, aglutinando, né? E mostrando que juntos nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Então, nós temos na campanha fotógrafos amadores, fotógrafos profissionais renomados, com prêmios nacionais, e isso é muito gratificante, porque é bom você ter vários olhares na vida, né? Então, a gente tem fotógrafos como Márcio Vasconcelos, Edgar Rocha, Murilo Santos, Meirelles Júnior, outros. E nós temos os fotógrafos jovens, que já têm uma trajetória, têm um olhar. Isso eu acho muito bonito, porque eu acho que essa diversidade de existir, ela é fundamental para que a vida ganhe cor, né? Para a gente não ficar só numa direção, só num olhar. Então, eu fiquei muito feliz, junto com a equipe coordenadora, que nós temos nós somos 4 amigos que resolvemos topar esse desafio e contamos assim com a colaboração, o apoio de vários fotógrafos para somar com a gente nessa campanha, que é uma campanha que acontece no mundo. E no Brasil tem várias cidades, vários estados, São Paulo, Pará, Bahia, agora faltam os outros, mas são muitas cidades grande, fazendo, né, já esse ato solidário bacana. Como é que as pessoas vão poder participar, Fafá? Precisa sair de casa para fazer isso? Não, né? Basta pela internet, enfim, como é que vai funcionar isso aí? A pessoa acessa o site fotosombra.com, lá ele vai olhar solidário e ele clica no olhar solidário e aparece os fotógrafos participantes. E aí ele escolhe a foto, que é no tamanho 30 por 45, papel fotográfico, paga com cartão de crédito, cartão de débito, vai faltar só eu saber lembrar se paga com boleto, e ele pode optar em buscar nas lojas do Foto Sombra do shopping, do shopping da Ilha, desculpa, e na própria loja do São Francisco, que inclusive na loja do São Francisco tem estacionamento atrás, ou optar por receber em casa. Então, ele pode ir à loja e pode receber em casa. E indo à loja, ele tem várias opções de molduras, né? Então, fica bem interessante também, mas não necessariamente precisa sair de casa, principalmente nesse momento de pandemia. E mesmo que ele opte a sair e ir na loja do Foto Sombra, ele pode ir com toda certeza que o Foto Sombra está tomando todas as providências, está toda dentro dos protocolos de segurança para atender o cliente. E é uma empresa séria, com 60 anos de existência, né? Uma empresa que passa de família para família, e de pai para filho, né? E
uma coisa interessante é que você tem uma campanha solidária, amigos reunidos e uma empresa sólida como Foto Sombra, né? Aí fica legal, e um apoio magnífico da Clara Comunicação. Empresas então, solidárias também nesse então, momento. É aquilo que você falou, né? Uma gota vai virando uma onda. Então, isso aí é muito, muito bacana. A solidariedade eu acho simplesmente belíssima. Todo ato solidário é belo, né? Porque ele está impregnado de amor. E isso Verdade, é muito bonito. Fafá. Tem razão. E isso Obrigado. muda o mundo, sabe? Obrigado pela participação aqui, pela entrevista. Boa sorte aí na campanha, tá bom? Para nós. Ok. Beijão, tá aí a Fafá. saúde para todos. Para todos nós. Tá aí a Fafá Lago, portanto, olhar solidário, gente, está valendo. Entra lá no Foto Sombra, empresa parceira também, né, desse projeto extremamente importante. São 7h47, 7h47. Olha, uma parceria entre a Universidade Federal do Maranhão e uma empresa privada resultou na produção de 5.000 máscaras que estão sendo distribuídas para a comunidade que fica no entorno da Universidade Federal do Maranhão. No primeiro processo de confecção, são feitas as marcações e depois os cortes nos tecidos. Em seguida, vem a etapa de acabamento, trabalho realizado pelas máquinas. No total, 15 costureiras se revezam na atividade. A gente queria atender o povo, né? Porque quando começou a pandemia não tinha máscara assim para vender. E a gente começou a fazer para doar, né, para o grupo de risco. E a gente nem imaginava que ia tomar essa proporção toda. A gente começou a fazer e divulgando, né, nos nossas redes sociais, no grupo. O ateliê funciona na sede do Clube de Mães, no Anjo da Guarda. O trabalho começou logo que a pandemia foi declarada. As costureiras confeccionavam máscaras em TNT e distribuíam na própria comunidade. Daí em diante, não demorou muito para que esse projeto ganhasse força e o apoio de empresas e instituições. O sentimento que nós podemos aqui dizer é de gratidão, porque assim, no momento que nós vivemos uma crise financeira mundial e uma comunidade carente, em São Luís do Maranhão, na área Itaquibacanga, poder gerar renda para mais de 20 mulheres, então, para nós é um privilégio, né? Segundo as costureiras, mais de 5.000 máscaras em tecido já foram confeccionadas. Depois de prontas, todas elas são higienizadas e ensacadas. O que é sinônimo de proteção para muita gente. Para essas mulheres, ver todas essas máscaras prontas é motivo de satisfação. Já chegou a ficar aqui até 11 horas da noite, né? E a gente faz com muita gratificação. A gente não faz por obrigação, a gente faz por gratificação, porque a gente se sente grata em estar fazendo algo para ajudar e para contribuir com a sociedade. O projeto Máscaras pela Vida conta não só com o apoio, mas o incentivo da Universidade Federal do Maranhão. É uma ação belíssima. Nós, da Universidade Federal do Maranhão, temos a satisfação de ser protagonistas desse projeto, somos os coordenadores dessa ação. Nós sabemos o tanto que é importante cuidar bem das pessoas. A recomendação do nosso reitor, professor Natalino Salgado, é sempre a recomendação de que cuidemos bem das pessoas. E um projeto como esse nos coloca no epicentro de uma questão fundamental na sociedade de hoje. Essa rede do bem, essa rede de solidariedade é extremamente importante. Parabéns à Universidade Federal do Maranhão pela sensibilidade, pelas empresas que estão apoiando também, não é? 29 de junho, dia de São Pedro, sempre foi de festa ao santo e muita comoção nas escadarias e dentro daquela capela lá no bairro da Madre Deus, não é? Mas a Covid-19 não mudou uma coisa: a fé das pessoas que estão reinventando o seu modo de prestar homenagens a São Pedro. Intercedei por nós, meu Pai Jesus, para que acabe com essa pandemia, nos dê saúde, para prosseguirmos com vossa festa para o ano. Estamos todos tristes. A fé e a emoção são de quem há muitos anos tem forte ligação com o santo. Na sala de casa, o altar. E lá está ela, a imagem de São Pedro ao lado da de Nossa Senhora da Conceição. É aqui que Dona Maria do Carmo faz as orações todos os dias. Devoção que começou em um momento bem difícil. Precisamos e temos a certeza de que não providenciarei para que o dia da procissão foi um dia de manhã. Eu não fui porque
Eu não podia mesmo, não podia embarcar. Aí fiquei esperando a procissão voltar. Quando a procissão voltou, porque ela dava o bordo bem aqui, em Itapicuraíba. Aí quando ela virou ali, aí eu pedi para São Pedro, chorando, tudo eu choro, que intercedesse junto a Jesus para que eu ficasse curada dessa hemorragia. Eu não estava mais aguentando. Aí fiquei lá com minha vizinha, esperando a procissão chegar. Aí a procissão chegou, aí eu vim embora para casa. Quando eu cheguei, eu estava completamente curada. Nunca mais, para a honra e glória de Jesus, de São Pedro, dos meus santinhos todos, São Sebastião, Nossa Senhora da Conceição, eu nunca mais senti nada. Graças, Senhor, te dou. Eu louvo a Deus por isso e a São Pedro. Histórias de quem tem muito a agradecer podem ser vistas principalmente no mês de junho, durante o festejo, quando o largo em frente à igreja costuma ficar assim. Há 10 anos, a organização da homenagem é de responsabilidade de Regina. A tarefa não é fácil. Deixar tudo pronto para receber milhares de pessoas exige um esforço que dura vários meses. Um crescimento, assim, esses 4, 5 últimos anos, um crescimento muito grande. Não só o lado religioso, como o lado cultural também, né? Lado cultural. Ele dá muito trabalho. No normal, nós começamos a se mobilizar desde janeiro. É gratificante. A gente está na saudade. Em 2020, o festejo completa 80 anos. As homenagens são de forma diferente. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a tradicional reverência dos grupos de Bumba Meu Boi não vai acontecer. Pelo menos, não como antes. Um dos momentos mais significativos dessa demonstração de fé acontece justamente aqui, na escadaria, quando os grupos, após chegarem ao largo, sobem um a um até a capela, onde reverenciam o santo. Tradição que, segundo essa pesquisadora, tem relação com uma característica da manifestação folclórica, o sincretismo. No batizado, que a gente considera assim que é como se fosse o nascimento do boi, ele é realizado no dia de São João. E aí no dia de São Pedro a gente tem assim como se fosse o ápice da festa, né? Que vai culminar no dia de São Vassal. Então, que são 2 dias seguidos, né? 29 e 30. Então no dia de São Pedro a gente tem esse ápice com essa grande reunião de bois que vem para a capela de São Pedro. Mas se não tem festa, oração não falta. Esse grupo se reúne todos os dias na capela e quem não pode participar por conta do isolamento social conta com o apoio da tecnologia. São Pedro foi um dos apóstolos de Jesus, considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Tempos depois, acabou tendo uma forte associação com as festas juninas. Ela foi escolhida essa data por conta de que o 29 de junho seria a data da morte de São Pedro, da morte de Pedro, né? Então Pedro foi executado pelo Império Romano durante o período do imperador Nero, aí por volta do ano de 64 depois de Cristo. Então a igreja, no sentido de cristianizar festas pagãs que ocorriam que tinham origem na antiguidade, como no caso aí no dia 29 de junho também os povos pagãos comemoravam aí os irmãos Rômulo e Remo, né, fundadores míticos da cidade de Roma. Então a igreja, para fazer frente a essas festas pagãs que já ocorriam nessa data, ela passa a instituir aí o dia 29 de junho como dia em homenagem a São Pedro, um dos santos mais antigos e mais importantes da Igreja Católica e do cristianismo. Não é à toa que é um dos preferidos por milhares de maranhenses, fiéis, brincantes e, na maioria das vezes, as duas coisas, em um dos períodos mais ricos da nossa cultura. Parabéns a todos os envolvidos na reportagem aí, muito legal. E olha, vamos ao vivo agora para a Capela de São Pedro, no bairro da Madre Deus.
Quem está lá é o Eduardo Ericeira, vai trazer para a gente informações, porque não vai ter a procissão marítima, mas a homenagem vai acontecer hoje sim, à tarde aqui na capital. O Eduardo está com a gente. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente está aqui na Capela de São Pedro, claro, mantendo o distanciamento social, inclusive algumas pessoas também respeitando essa questão do distanciamento. Essa missa que teve início por volta de 7 horas da manhã já está bem próximo já do final, a bênção final aqui do padre. Vai ter missa também às 10 horas da manhã, às 16 horas, e a carreata, que não vai ser marítima, vai ser mesmo por terra, só a carreata por terra às 17 horas. Está ali a imagem de São Pedro, poucos fiéis, claro, na igreja, para não aglomerar, manter o distanciamento social. Aqui o padre neste momento dando a bênção final. A gente vai mostrar também a imagem aqui rapidinho, Adalberto, do Largo de São Pedro, uma imagem diferente, claro. Em outros tempos, fora de pandemia, se estivesse numa situação de normalidade, aqui estaria lotado com a apresentação de grupos de bumba-boi. Agora há pouco passou uma carreata aqui, Adalberto, com alguns miolos de boi, e algumas pessoas acompanhando esses veículos que estão passando ainda são parte dessa carreata, que vieram mesmo assim pedir a bênção aqui a São Pedro. São grupos da Baixada. A gente teve a informação que alguns iriam se apresentar aqui, mas essa informação não está confirmada e nem pode, né, evitar aglomeração, mas uns 2 bois aqui de sotaque de Baixada, a gente teve a informação que passaram agora há pouco aqui pela Avenida Vitorino Freire pedindo as bênçãos, todos dentro do carro pedindo as bênçãos de São Pedro, passando em carreata pela avenida. Aqui a celebração, 3 celebrações que vai acontecer aqui na capela, e a carreata acontecendo às 17 horas. Agora a ladainha final, ladainha de São Pedro, neste momento, marcando o encerramento apenas dessa primeira missa, seguindo, volto a dizer, todas as recomendações. A gente volta com você, Adalberto Melo. Imagens ao vivo você tem da Capela de São Pedro nesse momento aqui na capital maranhense. É isso, a fé acima de tudo e a devoção das pessoas, né? Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 depois do Bandeira 2 com muita informação para você. Fique agora com imagens da Capela de São Pedro para a gente encerrar o Bom Dia de hoje. Viva São Pedro, vamos em frente, vida que segue, semana que está começando. Tchau, tchau, até amanhã.